Vamos então à resposta ao questionamento de hoje, referente ao vídeo Formação e Característica dos Espíritos, da Gênese à Evolução. Então, quem fez o questionamento de hoje foi o Júnior Boechat, que perguntou o seguinte: eu tenho outra curiosidade. Essa existência é um teatro cuja peça termina com o desenlace? Estou perguntando porque, pelo que eu sei, no plano espiritual, os laços de família perdem o valor. Não há nada que garanta que eu irei continuar mantendo no plano espiritual a convivência e os laços de família que tive na Terra. Então eu agradeço, muito ao Júnior Boechat, que mais uma vez fez, mais um questionamento. Então, Júnior, muito obrigado mesmo, seja muito bem-vindo sempre ao canal. Continue aí conversando com a gente, nos tratando esses questionamentos interessantíssimos que são a base para várias reflexões. Então, vocês percebem, que a gente traz aqui um questionamento muitas vezes, ou até um comentário que poderia ser respondido, de maneira objetiva, talvez num curto espaço, mas a gente aproveita então esse questionamento para discorrermos e refletirmos, de uma maneira muito mais ampla. E eu acho que isso se torna muito valioso. Então, muito obrigado, Júnior, pelo questionamento. E começa então o Adriel aí trazendo a reflexão sobre esse tema. Bom, primeiramente, muito obrigado pela questão. Essa é uma questão muito importante, porque existem inúmeros autores, que enfatizam, que a vida é um teatro. E, na verdade, a gente não vê dessa forma, porque a vida ela não é um teatro que encerra com o desenlace, nem os nossos laços de família. Primeiramente, temos que entender que a nossa verdadeira família é a família espiritual. Todos os familiares que estão convivendo com a gente nessa atual existência não necessariamente vão deixar de conviver com a gente no plano espiritual. Temos que observar a necessidade que temos de ajuste com cada familiar e a inversão dos papéis que ocorrem a cada existência. Dependendo das relações que eu tive com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos numa existência anterior, nessa atual existência eu venho para fazer ajustes. E isso pode acontecer na próxima existência da mesma coisa, os papéis se inverterem. Isso depende muito das dinâmicas. No momento que essas necessidades deixam de ocorrer, nós vamos ter outras relações. Mas veja, o espírito, a, a questão familiar, ela é muito mais ampla do que a gente tem aqui na Terra. O mundo espiritual ele é muito amplo. As nossas conexões familiares elas deixam de ser apenas, às vezes, por uma questão de obrigação, e elas passam a ser principalmente pelo amor que a gente desenvolve conforme a evolução moral de cada espírito. Então, os nossos laços no plano espiritual eles se tornam muito mais amplos. Existe até um questionamento, uma vez que eu vi de uma pessoa que falou: ah, mas então quer dizer que o meu marido vai deixar, de conviver comigo no plano espiritual como marido e mulher? A gente tem que entender que quando a gente atinge certo grau evolutivo, a gente representa as figuras, de irmãos. Nós somos irmãos perante a Deus, todos nós somos filhos de Deus. Então aqui nós estamos vivendo papéis, que se invertem para a nossa evolução, correções que a gente tem que fazer, expiações e provas que a gente tem que passar com aqueles indivíduos. O esperado é, depois de algumas reencarnações, que todos nós conseguimos ter apenas uma linha de pensamento, que é o bem, que é a união, que é trabalhar, em planos mais evoluídos, de uma maneira muito mais ampla do que a gente tem aqui na Terra. Não podemos ficar limitados e nem achar que vamos perder, as pessoas que estamos aqui na Terra, porque a gente não perde. É apenas convivência, aqui no plano físico, que às vezes tem muitos problemas, que às vezes tem muitos desalentos, e que a gente está justamente aqui para corrigir. Quando chegamos no plano espiritual, essas dinâmicas elas podem continuar, essas pessoas podem continuar juntos, mas a gente tem que entender que a amplitude a gente não tem nem noção, né?
é algo muito mais amplo. O universo, a gente tem um universo inteiro, né, à nossa disposição. Então, por que vamos ficar tão presos nas relações que estamos vivendo aqui? Enquanto estamos aqui, temos que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor para aqueles que estão próximos da gente. Não vamos deixar de amá-los, assim como eles também não vão. E não vamos também deixar de conviver, né? Vamos, daqui a pouco, quando chegar no plano espiritual, cada um vai seguir um trabalho conforme o nível evolutivo que atingiu. Muitas vezes a gente tem caso de familiares que ajudam, né, outros familiares. Tem uma história, eu acho que é do livro Ação e Reação, que conta lá sobre uma filha que, enquanto estava encarnada, tratou muito mal aquela mãe. Tratou a mãe de uma maneira muito rude. A mãe fez tudo por ela e ela colocou a mãe para fora de casa no momento que a mãe mais precisava, né? Ela jogou a mãe para fora de casa. Logo depois, a mãe desencarna e depois de um tempo ela desencarnou. E devido, né, às suas atitudes erradas aqui na Terra, essa filha foi, né, para o umbral, né? E quem a resgatou do umbral, quem a conseguiu tirar daquela situação, daquela zona que ela se encontrava, né, daquela zona psíquica que ela se encontrava, foi aquela mãe que foi, né, prejudicada pela própria filha. A filha já nem lembrava mais que era mãe, mas a mãe, pelo seu nível evolutivo, pela sua moral ampliada, foi lá e a resgatou aquela filha. Ou seja, esses laços, eles não se rompem dessa maneira. Eles seguem, porém, a gente tem que ver que a amplitude, ela é algo imensurável. As necessidades que cada um possui, os meios de estudo que possuímos no plano espiritual. E aí outra reflexão é a seguinte: quantas e quantas existências com pessoas diferentes a gente já teve aqui na Terra e passou por esse mesmo processo de ajuste? Não necessariamente hoje eu nasci no Brasil, ontem eu posso ter nascido na Espanha, no Japão, eu posso ter tido outras relações, ou relações com essas pessoas que eu estou tendo agora, porque o espírito, ele tem o universo inteiro, ele não fica limitado a um único ponto ou a uma única família. A verdadeira família é a família espiritual. Perfeito, né? Então, somando a isso, né, que o Adriel falou, Júnior, então, começando, né, pelo início do seu questionamento, né, eu concordo conforme o Adriel falou, né, que talvez teatro não seja a melhor palavra para definir, né, porque o teatro, o que que é o teatro, né? Ele é a representação de histórias, de conflitos, das emoções humanas e tudo mais, feitas por atores, né, para um público. Ou seja, quando se encerra a peça, o ator ele volta a ser quem ele é, ele deixa o personagem. Então, vai ter, por exemplo, um ator desempenhando a função de um personagem ruim, mas quando termina a peça, ele se torna alguém bom. Ele pode, né, ser uma pessoa boa. Ou seja, ele não está ali representando quem ele é. A vida é diferente, né? A vida, ela é um momento real, tu é quem tu é. E quando houver esse desenlace, né, e usando a comparação do que tu trouxe, né, o final da peça, tu não vai se transformar numa outra pessoa. Tu vai continuar sendo quem tu é. Percebe a diferença do teatro e da peça, né, e o final da peça para o final da vida, né? Um ator pode ser uma pessoa muito boa, mas pode desempenhar um personagem ruim e assim que termina a peça ele volta a ser bom. Agora, a nossa existência não existe isso. Se a pessoa foi uma pessoa ruim durante a existência, quando ocorrer o desencarne, ela continuará sendo quem ela é. Ela não vai se transformar simplesmente por conta do desencarne. Inclusive, muitos espíritos nem percebem que desencarnaram, né? Dada a continuidade que existe. Então, não existe essa transformação, essa varinha mágica que vai fazer a pessoa se transformar quando ela desencarnar. E então, assim, mas realmente, né, seguindo ali no que tu comentaste, né, Júnior, a, os laços sanguíneos, eles perdem o valor quando no desencarne, porque o importante não é o laço sanguíneo, são os laços de sentimento. Então podem existir, claro, né, famílias em que as pessoas não têm um laço de sentimento forte. Uma mãe, um pai que abandonou um filho, ou o filho que abandonou, né, os pais,
nem o Adriel citou no exemplo, né, a filha que abandonou a mãe e tudo mais, não há um sentimento forte de ligação desta pessoa para com um outro familiar sanguíneo. Existem pessoas que não existe este laço sanguíneo, mas existe um grande laço sentimental. Eu e o Adriel, por exemplo, né, Adriel, a gente se chama de irmão. Falar, meu grande irmão Adriel, né? O Adriel fala, meu grande irmão Guilherme. Então, assim, nós não temos um laço sanguíneo, mas existe um laço de sentimento muito forte, né? Então, isso vai prevalecer no plano espiritual. O importante no plano espiritual são os laços de sentimento. É isso que liga as pessoas. É claro que laços sanguíneos vão permitir a possibilidade de se construir um laço de sentimento muito forte. Né? Tu vai conviver com aquela pessoa por boa parte da tua vida. Né? Então isso tem a possibilidade de desenvolver um laço de sentimento forte, mas não é uma obrigatoriedade, que nem eu citei no exemplo. Então o que aproxima os espíritos é o sentimento, não o laço sanguíneo. Se houver esse sentimento, essa afinidade, sim, os espíritos poderão continuar juntos, né, em trabalhos, em obras, em missões no plano espiritual e reencarnando em existências, né, consecutivas ou esparçadas novamente juntos. Mas isso também não é uma regra. Pode ser que eu e o Adriel, por exemplo, nós possuímos, né, uma ligação sentimental. Pode ser que a gente desencarne e continue durante um certo tempo, né, próximos lá no plano espiritual, realizando algum estudo, e num determinado momento o Adriel aceita a missão, por exemplo, de realizar um trabalho de amparo às pessoas com deficiência física, com deficiência visual, por exemplo. O Adriel é um deficiente visual, então ele fala assim, não, Guilherme, eu vou me dedicar agora à missão nos próximos 200 anos de amparar os irmãos que estão passando por isso. E eu, tá bom, Adriel, eu vou seguir um trabalho durante 100, 200, 300 anos de estudos, né, num grupo de estudo para os espíritos que precisam reencarnar. Né? Um exemplo, claro, né? Então, nós vamos ficar 100, 200, 300 anos afastados, porque nós estaremos em missões diferentes, em trabalhos diferentes. Então, percebo que não existe essa obrigatoriedade de se manter juntos, exatamente. Mas vai haver a ligação do mesmo jeito. Né? Quanto mais nós conseguimos evoluir, mais esses espíritos vão se tornando, que nem o Adriel falou, uma grande família. E cada um vai seguir um caminho em determinados momentos para realizar certas atividades, seja para reencarnar, seja missões no próprio plano espiritual. Em determinados momentos vão ficar juntos. Mas não existe essa questão, né, do nosso plano encarnados aqui, essa questão da posse. Por isso que se fôssemos analisar de uma maneira mais perfeita, por assim dizer, né, a questão, por exemplo, do marido, né, e da esposa. A esposa ela não é a minha esposa, ela está minha esposa, né? Ele está meu marido neste momento. Por quê? Porque no plano espiritual seremos todos irmãos. Não existe essa posse, né? Não existe essa questão na visão espírita das almas gêmeas, espíritos que foram destinados um para completar o outro. Não, todos nós somos completos. Todos nós seremos perfeitos como indivíduos, individualmente. Né? Então, existem espíritos afins que vão se manter durante longo tempo juntos por conta desses laços construídos, por conta de afinidades construídas, mas não necessariamente por conta dos laços sanguíneos. Até porque, que nem o Adriel falou, nós já tivemos muitas famílias em diversas reencarnações. E, consequentemente, a nossa família é muito maior do que nós imaginamos. Nós já tivemos muitos pais, muitas mães diferentes, muitos filhos diferentes. Então vamos construindo assim uma grande família de laços, de afinidades, sentimentos e pensamentos. Então, com isso, né, eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo. Peço que aqueles que gostaram, né, que curtam, que comentem aqui o que acharam, um novo questionamento que surgiu. Peço que compartilhem esse vídeo caso tenham gostado, né, e identifiquem alguma pessoa que gostaria de receber este conteúdo. Se inscrevam no canal, se possível, estarão me ajudando. E no próximo sábado, então, falaremos sobre o próximo questionamento. Muito obrigado.